tentando organizar para a sociedade esse assunto. Então vamos organizar um pouquinho nessa discussão, esse assunto blockchain tão rico. Bom, a ideia do livro, como você antecipou, é justamente essa, tentar trazer o assunto de forma mais acessível para a população em geral, para que as pessoas possam conhecer, ter uma visão clara de definição dos principais conceitos por trás do blockchain, né? Blockchain, na verdade, nada mais é do que uma tecnologia que faz uso, né, de uma arquitetura distribuída, descentralizada, para fazer o registro de transações imutáveis. Então, essa tecnologia naturalmente tem sido usada em diferentes tipos de aplicação. Normalmente são aplicações que trabalham conceitos como segurança, privacidade, identidade, eficiência operacional, né? E entre outras aplicações, está bastante conhecida a aplicação com criptomoedas, né, serviços financeiros. Hoje a gente tem as 100 principais criptomoedas, né, tem um market cap de mais de 200 bilhões de dólares, né, quer dizer, um fenômeno, um advento financeiro aí interessante a ser discutido. O próprio surgimento dos contratos inteligentes, tentando auxiliar um pouco na eficiência operacional da execução de contratos, gestão de identidade, proveniência, transparência pública, diversos candidatos aí mencionando buscar soluções de blockchain para prover transparência pública, compartilhamento de dados médicos, preservando a privacidade dos pacientes, entre outras aplicações, né? Essas diversas aplicações tem aparecido em diferentes tipos de empresa, né? Como até um exemplo recente, a própria aplicação do BNDES. Não, perfeito, que é muito rico. Apesar de dinheiro, às vezes, atrai muita atenção, né? Todo mundo olha lá do financeiro, mas a gente tem aí, você citou uma lista extensa de aplicações de blockchain que vão muito além do seu aspecto financeiro, né? E aí eu acho que o BNDES pode trazer um caso bem concreto aí. Como é que nasceu isso dentro do banco, né? O blockchain ganhou espaço. O que vocês estão fazendo? Eu queria muito ouvir sobre isso. Cara, hoje em dia a gente tem uma equipe de 5 pessoas no banco que está trabalhando assim, principalmente em cima de blockchain. Nesse momento, eu poderia dizer até que quase que exclusivamente. Eu, Vanessa, a Suzana, vamos deixar de citar a rapaziada, né? Só Nogueira, e o Márcio. E eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês ali na apresentação. Por favor, cara, acho que sempre é legal organizar esse assunto aí e fazer uma apresentaçãozinha para fomentar essa discussão. Então aqui não é para demorar muito tempo não, mas vamos lá. Então assim, como é que isso começou? Para a gente é muito importante dizer que embora alguém tenha tido a ideia, embora seja uma equipe lá de 5 pessoas que está tocando os projetos, na verdade, isso é uma criação do BNDES como um todo, né? Então a gente teve um concurso de inovação aberta no ano passado, em novembro, e esse concurso, qualquer funcionário podia dar uma ideia. Para vocês terem uma ideia do nível de participação, 15% das pessoas deram alguma ideia no banco, que é uma porcentagem muito grande, e 80% das pessoas votaram. As ideias mais votadas, as 10 ideias mais votadas, fizeram um pitch, né? Ou então, elevator pitch, para os superintendentes do banco, que são todos da casa, né? E a gente teve aí a honra de ter sido escolhido para fazer a implementação disso. Então, assim, no final das contas, uma coisa que é extremamente importante para a gente é que isso é um projeto do BNDES. É muito mais que um projeto do Gladstone, da Vanessa, Suzana, Nogueira e Márcio, é um projeto do BNDES. Então, o que a gente queria tratar nesse projeto? Qual o problema que a gente queria resolver? Resolver é demais, né? Mas a gente queria atacar. É a implosão da confiança. A Edelman é uma empresa que publica todo ano uma pesquisa chamada Trust Barometer, que avalia a confiança no mundo inteiro, né? Empresas, NGOs, né? governos, ONGs e empresas. E em 2017, a manchete foi essa aí, ó, uma implosão da confiança. Então a gente precisa, antes de mais nada, entender que a confiança é um problema mundial. E, de forma bastante curiosa, é um problema principalmente nas democracias ocidentais. Então, assim, esse é um problema global e obviamente, principalmente, ele realmente é um problema maior quando você olha o setor público brasileiro, né? Então, assim, como diz aí o presidente do Banco da Inglaterra, a confiança chega a pé e vai embora de Ferrari. E a gente tem uma tecnologia, blockchain, em que a Economist chamou de a máquina da confiança. Essa é uma edição de 2015. E é muito interessante essa abordagem. Você pode dizer muita coisa sobre blockchain, né? Você pode dizer que é a base da criptoeconomia, você pode dizer que a blockchain permite aplicações distribuídas, mas olhar a blockchain como máquina da confiança é uma forma muito interessante, porque realmente você parte de uma rede de pessoas, empresas, instituições que não se conhecem obrigatoriamente e você cria confiança em cima dessa infraestrutura que tinha tudo para não ser confiável. E aí confiança no sentido de que, por exemplo,
tudo que é executado dentro da blockchain é garantido, todos os dados são garantidos, a imutabilidade é uma coisa bastante relevante. Então, o que a gente propôs? Quer dizer, aí você pensa o seguinte, pô, tem uma tecnologia que é chamada de máquina da confiança. Se você tem uma crise de confiança, tem alguma coisa aí para dar samba, como se diz, né? E aí, o que aconteceu? Nesse concurso de inovação que aconteceu, o Ideia Lab, né? A gente teve essa ideia do BNDES Token, que eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. E a gente teve a grande felicidade de descobrir, no meio do processo, que o KfW, que é o BNDES da Alemanha, que é o Banco de Desenvolvimento da Alemanha, tinha também uma ideia, já bastante avançada, até já em implementação, de usar blockchain para também gerar confiança em operações deles para a África. E aí foi um encontro muitíssimo feliz. E a gente, na verdade, já acabou propondo que a gente fizesse duas coisas, que a gente participasse da implantação dessa ferramenta do KfW e também o BNDES Token. Explicando um pouquinho mais sobre o caso do KfW. O que o KfW estava propondo era que para as operações deles na África, eles fazem doações para o continente africano, para construção de escola, aplicações sociais de várias ordens, eles queriam dar mais autonomia para os governos sem perder o controle da aplicação do dinheiro, né? Então, eles fizeram a implementação do True Budget, que é o nome da ferramenta, numa blockchain chamada Multichain, que é uma blockchain permissionada, que é uma blockchain privada, que a gente vai ter um pouquinho mais de oportunidade para falar sobre isso, eu imagino. O que a gente propôs? Olha só, o KfW, ele também é doador do Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia é um fundo que o BNDES faz a gestão dele para tentar evitar desmatamento na Amazônia, recuperação, ambientalismo, etc, etc. Então a gente pensou o seguinte, olha, vocês fizeram isso pensando na África, mas vamos aplicar no Fundo Amazônia, vamos fazer essa parceria. Então a gente formou com o KfW uma rede permissionada, nós somos um nó da rede, eles são outro nó da rede. Estamos propondo também que a Noruega, que é um outro grande doador do Fundo Amazônia, também seja parte da rede. E o que é o True Budget? O True Budget é um workflow configurável, um workflow de dinheiro. Você chega no workflow e registra, o dinheiro saiu daqui e foi para a empresa tal, foi para o BNDES, no caso do KfW. O BNDES diz, o recurso saiu daqui e foi doado para o IBAMA, ou para a Fundação Amazônia Sustentável, ou para o Instituto Ouro Verde. Então você acompanha como se fosse uma espécie de supply chain do dinheiro, né? Você rastreia o uso e o caminho do dinheiro. E aí é muito interessante porque isso permite que essa rede tenha mais confiança, porque todas as informações elas são compartilhadas por todas as instituições, aumentando o nível de confiança geral e global. E isso permite também uma integração entre as empresas. É muito legal, porque a gente fez um encontro lá no BNDES, e aí a gente pode ver a integração das empresas ocorrendo na prática, aqui os alemães, que são os caras mais altos aí, mais branquinhos, o pessoal do banco e a galera ali do Fundação Amazônia Sustentável. Então, assim, isso é integração de verdade, né, vista na prática. Então, essa era a ideia do KfW, que a gente propôs participar da rede, propôs fazer a implantação aqui no Brasil. Então a gente já rodou uma POC, né, uma prova de conceito, que é na verdade uma grande simulação, um grande teste de conceito, com software rodando mesmo, não é só PowerPoint. E a gente envolveu, como eu já citei, a Fundação Amazônia Sustentável, o Instituto Ouro Verde e o IBAMA. E essa POC já rolou e foi bastante interessante os resultados dela. Vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. E qual era a outra ideia? A outra ideia era a nossa ideia original, chamada BNDES Token. Originalmente a gente chamava de BNDES Coin, mas o pessoal começa a achar que é Bitcoin, a gente trocou de nome porque essa coisa de coin é muito polêmica. Qual é a ideia? Diferentemente do caso do True Budget, onde o dinheiro vai por um caminho e o workflow registra para o outro, a nossa ideia foi basicamente ter um token, que quando você faz um empréstimo para o cliente do BNDES, o que você manda não é o dinheiro, você manda o token. E esse cliente, ele usa esse mesmo token para fazer as aquisições de produtos e serviços previstos no contrato do cliente com o BNDES, porque quando o BNDES empresta um dinheiro, geralmente é para fazer alguma coisa específica, construir uma estrada, construir uma fábrica, fazer uma exportação, alguma coisa parecida. Então ele precisa usar esse mesmo token para fazer as aquisições com o fornecedor. E o fornecedor, por sua vez, resgata esse token, ele manda o token de volta para o BNDES, que por sua vez, por último, faz o depósito, aí sim, do recurso, do dinheiro mesmo na conta do fornecedor.
muito interessante vocês perceberem que todo aquele caminho ali é público. É público mesmo, tá na internet, qualquer pessoa pode chegar e ver esse recurso sendo transferido. É como se você estivesse do lado do cara e ele estivesse passando o dinheiro de um para o outro. É uma transparência completa e real time. Essa implementação, a nossa ideia foi fazer ela numa rede blockchain pública chamada Ethereum, que é uma rede, o Kalinowski ali já citou que existem, hoje em dia, na verdade, existem mais de 1.900 criptomoedas. Uma parte significativa destas criptomoedas são construídas em cima dessa blockchain chamada Ethereum. E a nossa ideia foi fazer a mesma coisa seguindo esse padrão aqui, o RC20, que é o padrão que a maior parte desses tokens ou criptomoedas segue. Uma coisa interessante para saber é que um BNDES token vale R$1, é a mesma coisa. E aqui não está sendo criado dinheiro. Basicamente, o token está fluindo pela rede e o dinheiro está lá esperando para depois ser mandado para o fornecedor quando ele faz o resgate. Então isso aqui é transparência real time. Agora, fazer um token na rede Ethereum não é uma coisa muito complexa, né? Qual é o pulo do gato aqui? O pulo do gato aqui é o seguinte, é a identificação. Você imagina que você tem um cliente e você tem um fornecedor, né? Eles têm um endereço, lá um endereço, número qualquer maluco lá, 09K, um número louco lá que não quer dizer nada. E aí tem um sujeitinho aqui interessado, olhando para a blockchain com bastante atenção. E aí o cliente vai lá e cria uma transação que transfere 10 BNDES token do endereço fulano para o endereço ciclano e manda isso para a blockchain. O bonequinho não está feliz. Por que ele não está feliz? Porque você não sabe que endereço é esse. É por isso que as pessoas às vezes dizem que não, as coisas que acontecem na blockchain, no Bitcoin, no Ethereum, elas não são transparentes, elas não são conhecidas. Isso é um leve engano, elas são conhecidas. Você rastreia perfeitamente o caminho do criptoativo, porém você não sabe quem é o dono daquele endereço. E o que a gente, na verdade, propõe foi identificar o dono do endereço. De que forma? A ideia é usar o eCNPJ, né, que é um padrão aceito no Brasil, e fazer uma declaração digital que diz que o CNPJ fulano de tal é dono daquele endereço. Assinar essa declaração digital usando o CNPJ, quando você faz isso, essa declaração digital tem valor legal, né? Ela vale juridicamente. E você manda essa declaração para a blockchain. E o smart contract da blockchain, ele valida essa declaração, valida aquela assinatura, e ele já sabe que perante a lei, inclusive, aquele CNPJ é dono daquele endereço. A partir desse momento, quando você faz a transação, o nosso amigo aqui está satisfeito, porque ele sabe exatamente qual empresa transferiu o BNDES token para qual empresa. Então, isso é a solução que a gente deu para essa questão. Inclusive, você pode olhar que essa solução de identificação, embora a gente esteja construindo ela para o BNDES token, ela, na verdade, pode ser usada para outras coisas. A gente tem, inclusive, a intenção de deixar isso como legado para que outras possíveis aplicações utilizem a mesma infraestrutura dentro do conceito aí do eCNPJ, do certificado digital brasileiro. Tem sido muito gratificante esse processo, primeiro porque a gente tem tido uma conversa bem produtiva com o pessoal do ITI, que é exatamente o órgão do Brasil, né, o órgão do governo brasileiro, que define o ICP, que é a infraestrutura de chaves públicas, que é quem normatiza o certificado digital que a gente está usando. A gente fez a prova de conceito do BNDES Token com o governo do Espírito Santo, que foi bastante solícito e se interessou, o que quer dizer que não é só transparência para o BNDES, é transparência também para o governo do Espírito Santo, então assim, muito legal isso. E o IBAMA é uma outra instituição que também participou. Nesse meio tempo, a Ancine pediu para participar, e a gente também está em conversas com a Ancine para tentar fazer algum mecanismo que também permita a Ancine ser mais transparente. Então, assim, é muito legal você ver um projeto que nasce dentro de uma instituição e, de repente, começa a dar frutos, a dar possibilidades de trabalho conjunto com outras instituições do Brasil e criando transparência nessas outras instituições, o que é sensacional. Só para vocês entenderem, a gente criou dentro do software do BNDES Token um dashboard de transações, né? Onde você pode ver, qualquer pessoa pode ver todas as transações que são feitas de BNDES Token de uma empresa para outra. A liberação do banco para o cliente, o uso do cliente para fazer aquisições e todo o resto. Mas a gente não quer que você precise confiar sequer no BNDES para isso. A gente quer o quê? Que você olhe isso de forma absolutamente independente. Então, por exemplo, no dashboard a gente tem um link para o Etherscan, que é um site que foi feito, sei lá por quem, é um site mundial que todo mundo usa,
para olhar para a blockchain. Então, se você clica nesse link, você cai num, olha lá, rinkb.etherscan, você vai para o site do Etherscan e vê a nossa transação lá. Isso não depende do BNDES. A ideia toda é que você tenha confiança absoluta, sem precisar confiar em ninguém, que é a base da tal da máquina da confiança. No final das contas, nós somos BNDES, nossa missão, nossa razão de viver é desenvolver o Brasil. Então, no final das contas, o que a gente quer é criar essa possibilidade de que no futuro a gente possa olhar para trás com esses óculos aí e ver uma história bonita que foi contada. Se a gente puser um tijolinho nesse muro, a gente já vai ficar bastante feliz. É isso aí, rapaziada. Perfeito, muito bom, Gladstone. E aí, para ouvir ali várias coisas muito ricas, do ponto de vista concreto, dentro aí do que está acontecendo numa empresa, olhando para transformar não só a empresa, mas a gente vê o impacto disso em várias instituições, uma transformação do Brasil, como você colocou bem. E aí eu fico muito curioso de ouvir a opinião do Caio, como é que isso está avançando do ponto de vista de pesquisa, né? Como é que o blockchain está entrando na pauta aí acadêmica, né? Bom, primeiro te agradecer a apresentação do Gladstone, acho que ele fez uma apresentação bastante clara, né, de como que o banco tem utilizado a tecnologia para prover soluções na área de financiamento, monitoramento e acompanhamento do desenvolvimento dos projetos, né. No contexto de pesquisa, eu vou falar um pouco mais sobre a ótica de engenharia de software, inicialmente, que é a área de pesquisa em que eu tenho atuado, né. O que se nota é um crescimento do tópico nas discussões acadêmicas, né, nos diferentes fóruns de discussões acadêmica. Então você vê workshops específicos sendo criados de blockchain oriented software engineering, né, com soluções de engenharia de software envolvendo blockchain ou de blockchain envolvendo engenharia de software, entre outros. As discussões têm chegado aos eventos principais da área de engenharia de software. Então você pegar o próprio ICSE, a Conferência Nacional, o ESEM, os grandes eventos da área de engenharia de software têm discutido a tecnologia. E, em particular, uma coisa que me chamou bastante a atenção na interação acadêmica aqui com o corpo discente também é que, em particular no grupo de pesquisa que eu estou coordenando lá no departamento, os alunos têm puxado muito esse assunto, né? Então os próprios alunos têm buscado trabalhar esses temas e hoje eu tenho alunos orientados trabalhando tanto em nível de mestrado quanto doutorado com tópicos relacionados com blockchain, assim como diversos outros professores do departamento também, explorando diferentes aspectos, né, da blockchain em si. E falando saindo um pouco dessa esfera de engenharia de software, como que a blockchain está presente nesse meio, existe também o lado da pesquisa aplicada, né, e que é uma coisa interessante a ser discutida. Até a universidade se põe como um espaço para discussão, para trazer os grandes atores do mercado, né, para discutir com a academia soluções. E tem se visto muitas publicações também sobre soluções envolvendo a tecnologia blockchain e eventos específicos a respeito de blockchain em si, como a própria conferência I3E Blockchain, né, que é uma conferência nova, teve a primeira edição esse ano, né, e a gente teve até um artigo do nosso colega Gladstone. Belo gancho para a gente ouvir um pouquinho dessa experiência aí, essa conexão da pesquisa aplicada, a empresa presente aí numa conferência. Assim, foi uma experiência muito legal. Assim, a gente, na verdade, publicou já 2 artigos, um na sociedade, no congresso da Sociedade Brasileira de Redes de Computadores, e aí gostamos da experiência, né? Eu falei assim, vamos tentar então mandar para o I3E Blockchain, e a gente escreveu um artigo que basicamente descreve essa proposta, né, do BNDES Token, basicamente, e mandamos lá para o I3E Blockchain, e foi assim uma grande satisfação. Foi aprovada, foi até engraçado que eles tiveram que estender, né, o tempo da aprovação, porque tinha muito paper, então assim, teve uma demanda muito grande de apresentação de artigos. O nosso artigo foi aprovado, eu fui lá para o Canadá, na cidade de Halifax, fiz a apresentação, e a gente vê realmente aí, como o Kalinowski já adiantou, assim, uma movimentação, a academia se movimentando, o que só reforça a importância do tema, né, na sociedade como um todo, já que assim, os nerds, para variar, saíram na frente, né? E aí as empresas indo atrás, e a academia agora também fazendo uma participação interessante. Muito paper sobre IoT associado à blockchain, healthcare, que ele já tinha citado, quer dizer, dentro de IoT muita coisa também de segurança, identidade, né? Então, assim, tem muita coisa acontecendo, já tem outros eventos programados, e a gente está aí acompanhando, participando da primeira. Quem conhece, I3E é uma instituição de bastante relevância dentro aí da área de informática e engenharia de uma forma geral.
Então, assim, uma honra para a gente ter participado disso. Importante conquista. Quem quiser ter acesso ao paper, ele está aí disponível para quem quiser entender mais detalhes. Você falou muito na tua apresentação dos pontos da questão do anonimato, como é que você quebra esse anonimato, vinculando aí com a assinatura digital. É um ponto explorado lá, então é bem interessante, é rico. Acho que é uma leitura muito válida aí para quem quer conhecer um pouquinho mais do tema. E aproveitando o teu gancho ali, o jovem está procurando cada vez mais pesquisar e se envolver nessa área. Você está sendo procurado aí por vários alunos aí, com certeza. E descer um pouquinho mais, né? Você falou de engenharia de software, mas vamos olhar essa problemática. Eu ouço muito de advogados, de pessoas interessadas a lidar com contratos inteligentes. Aquele grande problema, né? Poxa, mas tem muita falha, os problemas são muito grandes quando acontecem, como é que isso vai ser? E muita angústia. Isso me recorda um pouco quando a gente fala de engenharia de software, de qualidade de software, padrão de projeto, um tema aí que você tem muito foco aí na tua pesquisa, né? Que você pode colaborar aí nesse aspecto, falando um pouquinho pra gente, né? Bom, de fato, a qualidade de software é um aspecto muito importante, em particular no contexto de blockchain, que muitas aplicações que estão sendo propostas, desenvolvidas, são aplicações críticas, né? Como o próprio exemplo que você citou dos contratos inteligentes, né? Em que transações financeiras podem ser realizadas de acordo com certas cláusulas contratuais, né? De forma automática, né? Então, é muito importante que esse software tenha qualidade, né? E nesse contexto, o grupo de pesquisa que eu coordeno em particular, a gente tem trabalhado muito o aspecto de controle da qualidade, focando na qualidade do produto, né? Então, o que é isso? Quer dizer, a engenharia de software ela tem um conjunto de técnicas que foram criadas e desenvolvidas ao longo dos anos para trabalhar revisão de código, análise estática, testes e tentar trazer esse tipo de solução para o contexto particular, né, de blockchain. Então, essa é um dos tópicos, inclusive uma disciplina de pós-graduação que estou oferecendo esse semestre, de qualidade de software. Um dos tópicos trabalhados é controle da qualidade no contexto blockchain. Outro aspecto bastante importante, tem várias áreas da engenharia de software envolvidas nessa discussão. Quer dizer, os próprios contratos inteligentes que a gente citou, a questão dos requisitos, na especificação precisa dos contratos. Quer dizer, a engenharia de requisitos tem soluções para se estabelecer objetivos, fazer definições claras, precisas, e essas soluções precisam ser trazidas também para o contexto do desenvolvimento de contratos inteligentes. A própria parte de projeto de software, a gente discute muito padrões de projeto, boas práticas para desenvolver soluções no contexto de blockchain. E no caso do controle da qualidade, um outro aspecto muito importante, além de especificar de forma precisa os contratos, é assegurar que o código que reflete a implementação dos contratos efetivamente esteja completo, correto e bem implementado. Então, nesse contexto em particular, tem um aluno que está investigando nesse momento como aplicar técnicas de inspeção de código para assegurar aspectos tanto da qualidade, ausência de falhas, quanto de segurança no contexto dos contratos inteligentes. Claro que também é uma coisa importante a integração das pesquisas com a área aplicada, né, com o mercado. Sim. Porque essa tecnologia ela surgiu e tem sido utilizada amplamente para criar soluções inovadoras, né, disruptivas no mercado, para diferentes áreas de negócio, como o exemplo que o Gladstone citou aqui. Existem muitos outros exemplos, então é muito interessante também essa aproximação, né, de pesquisas aplicadas no contexto da tecnologia blockchain. Então, nas linhas gerais, a gente tem trabalhado tanto aspectos de requisitos, quanto projeto, quanto controle da qualidade, né, que esses conceitos já têm sido amplamente trabalhados em engenharia de software e precisam ser trazidos, adaptados para o contexto blockchain. Sem dúvida, aí, velhos desafios de desenvolver um software de qualidade que a gente vê agora talvez amplificados, né? Ou você tem um software que você não é mais dono dele, uma vez que você coloca ele na blockchain. Exatamente. Se ele tem um defeito, ele vai voltar contra você, você tem muito poucas armas aí para corrigir um problema. A gente vê casos aí extremamente emblemáticos. E aí, falando um pouquinho da percepção sobre o blockchain, eu fico muito curioso. Você falou ali do engajamento de várias instituições, você falou da transparência ali do governo do Espírito Santo, e aí eu te pergunto como você visualiza e como você tem recebido essas interações com o governante, né? Porque a gente sempre, nossa visão aí como sociedade do governante brasileiro é que transparência não é muito um aliado do governante. Como é que está essa reação? Fico muito curioso em relação a isso. Cara, olha só, tem sido sensacional. Assim, colocar dessa forma tem sido sensacional. A gente precisa lembrar também que por trás de toda essa questão política, toda essa preocupação que as pessoas têm, existem os funcionários públicos,
tem muita gente muito boa dentro do funcionalismo público brasileiro. A gente tem sido muito bem recebido, não só bem recebido, como até procurado. Você tem o caso ali da Ancine. A Ancine soube pela imprensa, sei lá, e ligou, falou, pô, também quero, vamos conversar. A gente já teve conversa com várias outras instituições assim, a minha esperança, a FINEP, a gente conversou com a FINEP, também nessa mesma linha, pô, ideia legal, de repente a gente faz também. Então, assim, a gente pode ter aí uma esperança de que isso possa, não exatamente assim, a gente não possa ter a pretensão de que a minha solução, a nossa solução vai ser a solução adotada, nem é esse o objetivo, mas se a gente inspirar as pessoas a pensarem de uma forma nova, né, de uma forma diferente, a gente já vai estar achando que a gente cumpriu o nosso papel. E tem sido, a gente fez uma apresentação, inclusive aqui na PUC, né, teve uma audiência pública da Câmara dos Deputados, né, foi presidido pelo deputado Otávio Leite. A gente veio aqui, contou o caso do BNDES, várias outras pessoas contaram casos, falaram teoricamente sobre o assunto, e estamos sendo muito bem recebidos em todos os seminários, palestras, aulas que a gente tem dado. E eu tenho dito, né, comunicar faz parte do trabalho, né? A gente é empresa pública, então, assim, muitas vezes, e isso é uma coisa que a gente tem que até olhar pra gente, fazer essa crítica também, muitas vezes você faz um trabalho que pode ser muito bacana, mas as pessoas não estão sabendo. E aí, de repente, entendeu? É importantíssimo para o funcionário público comunicar o que ele está fazendo e ter o feedback, né? Ter o feedback da sociedade, pô, isso não tá legal, eu estou desconfiando disso aqui, vamos melhorar, ou vamos fazer junto. Tem gente querendo trabalhar com a gente, tem gente querendo fazer até código pra gente. Então, assim, a experiência tem sido, assim, emocionante, muito sinceramente. Que legal, e não posso deixar de pegar esse gancho, que comunicar acho que é um desafio da academia, né? A gente tem tanta coisa acontecendo, tantas conexões importantes, né? E aí aproveitar, acho que esse espaço para eu efetivamente compartilhar conhecimento usando esse canal digital, né? Acho que é um pouco da proposta do ECO, a gente comunicar melhor, a gente ouvir mais a sociedade, estar conectado. E mais uma vez agradecendo, tá um prazer estar vocês aqui falando um pouquinho desse tema, acho que está muito rico a discussão. Eu queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês. Você falou ali do blockchain público, do blockchain privado, como é que isso funciona na tua cabeça, do ponto de vista público, na cabeça do ponto de vista de pesquisa? Acho que eu queria que vocês comentassem um pouquinho como é que você está enxergando essa evolução do blockchain frente a essas duas possibilidades. Eu sou agnóstico, né? Então, assim, eu acho que tem espaço para as duas coisas. Qual é a metáfora que eu costumo fazer? Tem até um artigo da Harvard Business Review chamado The Truth About Blockchain, a verdade sobre blockchain. E aí esse título parece até que ele vai acabar com o blockchain. Não é isso não. O que ele fala é que blockchain é uma tecnologia fundacional, assim como a internet. Então, uma tecnologia fundacional, ela tem a seguinte característica: além dos desafios técnicos, ela tem os desafios de coordenação humana, né? A internet, ela só se tornou esta internet que a gente conhece hoje em dia porque ela coordenou esforços de instituições, governos e empresas, sociedade, etc, etc. E a blockchain tem essa característica. Uma metáfora que eu acho muito boa é o seguinte: blockchain permissionada é tipo intranet. Só que não é intranet porque não é dentro da empresa, né? É entre empresas. É tipo uma extranet. No seguinte sentido: as empresas começaram a fazer sistema para intranet antes de fazer sistema para internet. É claro que as muito inovadoras, tipo a Amazon, já fizeram para a internet desde o início. Mas as grandes corporações começaram da intranet primeiro. Porque é ali que você entende a tecnologia, testa um pouco mais protegido, dado que você está num perímetro protegido, e aí aquilo cria força e aí você pula e tal. Isso quer dizer o seguinte: não vai ser rápido a adoção da blockchain pública, não é porque o preço do Bitcoin não foi a $100 mil no ano que vem, que isso quer dizer que esse próximo não vai dar certo. Vai demorar. Você vê, por exemplo, a própria Amazon demorou quase uma década para se tornar alguma coisa realmente relevante. O Facebook demorou uma década para ser criado, o Airbnb e Uber. Então, assim, a própria internet, ela foi se desenvolvendo, principalmente essas soluções, não é uma coisa tão rápida. Perfeito. Mas a blockchain privada é rápida. E isso vai ser rápido, porque isso é integração entre empresas, integração de cadeias de suprimento. E isso vai dar para as cadeias de suprimento e conjuntos de empresas, na nossa opinião, minha opinião particular, para ser mais exato, um efeito parecido com a implementação dos sistemas corporativos dentro das empresas, que integraram os departamentos. Quem conseguiu fazer isso direito, pulou na frente. Então, assim, minha visão: blockchain pública vai ser muito mais disruptivo, mas vai demorar um pouquinho mais. Blockchain privada vai dar grandes ganhos
mais seguros em mais curto prazo. Muito boa essa visão de integração entre empresas, né? Talvez seja um elemento, esses blockchains permissionados, para integração entre empresas. A gente vê aí, aproveitando para citar, estamos com um desafio aberto aí junto com o pessoal da Petronet, aí falando de aplicação de blockchain, convidando aí estudantes a pesquisarem mais e pensarem nessa área de supply chain, que tem um desses desafios, né? Como é que eu entrego o fornecedor, quem está comprando, com o elemento do meio ali de integração. Então você tem ali uma riqueza de aplicação e sem dúvida nenhuma desafios. Integrar sistemas é um problema, talvez essa seja a solução para gerar essa integração de forma mais fluida, né? Traz desafios até sobre a ótica normativa, né? O pessoal começa a discutir como normatizar de alguma forma a integração entre diferentes soluções de blockchain para poder pensar num contexto de extensão, né, dessa dessa blockchain privada, né, você poder adicionar novas entidades com diferentes tipos de tecnologias sendo envolvidas, né? Então a integração é um desafio acadêmico natural que surge dessa questão. Tem também muitos desafios na área de redes de computadores, né? O Gladstone mencionou que tiveram um artigo na SBRC. Então, a área de redes também é uma área que fornece um terreno frutífero de pesquisas para blockchain, né? Nesse contexto público, privado. É uma discussão muito da distribuição, né? Que acaba tocando um pouco em aspectos muito discutidos na área de redes de computadores. Sobre a área de rede de software, acho que é mais a questão da integração entre soluções blockchain e a questão da normativa, né? Então, existem alguns esforços nessa direção, né? De normas ISO, entre outros, para tentar, de alguma forma, padronizar esse tipo de solução, mas a gente ainda está distante, né? Tem um terreno frutífero a ser explorado, né? Vasto para pesquisas aí. Eu queria até acrescentar uma coisa que é engraçada, porque o mundo está muito polarizado, né? Sim. E até nisso, tem gente o pessoal que gosta de blockchain pública acha que blockchain privada não é blockchain, entendeu? Meio que não é mesmo, na verdade todas são Distributed Ledger Technology, tecnologias de ledger distribuído. Ledger é o quê? Registro público, você já tinha citado. E aí eu queria fazer uma provocação, até uma brincadeira. A escrita e a própria matemática surgiram com registros públicos contábeis em madeira não, em barro. Então assim, a gente meio que está voltando para o início da sociedade. Né? É como se você estivesse mexendo num mecanismo que estava lá no início da sociedade, né? E é muito interessante porque o blockchain começou a tornar cartório e contabilidade um negócio interessante. Só por isso que vale o hype, né? Com certeza. E aproveitando aí o gancho também para a gente falar um pouquinho de tecnologia, né? Que você citou ali Ethereum, citou multi-chain. O que mais vocês estão explorando aí? O que vocês têm visto aí no campo também? O que os alunos estão trazendo aí de tecnologias para a gente conhecer um pouquinho mais e o que vocês acham de tudo isso? Não é para polarizar, apostar, virar torcida, esse aqui. Mas o que vocês estão vendo? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Na área de engenharia de software, essas aplicações que a gente tem tratado, né, a gente tem usado muito a tecnologia Ethereum, né, com desenvolvimento de smart contracts, Solidity, e na verdade não é o nosso foco explorar tanto, de forma tão ampla, as diferentes tecnologias de blockchain, mas mais tentar trazer soluções para esse meio. Elas podem ser agnósticas, né? Exatamente. Padrões podem servir independente aí da sua implementação, né? Exatamente. Então trazer soluções de software que possam ser aplicadas em diferentes contextos para diferentes tipos de tecnologia. Agora, uma coisa que traz um terreno também interessante são as tecnologias no sentido do uso da tecnologia de blockchain para trazer uma solução para o negócio das empresas. Acho que aí tem um espaço muito grande de você trazer efetivamente benefícios que possam alavancar a eficiência operacional dessas empresas, né, com o uso da tecnologia. Acho que tem muita coisa para ser explorado nesse contexto também, né, que é uma coisa que a gente, sob a ótica de engenharia de software, talvez não olhe tanto, mas para a área de negócio é muito importante para as empresas, né, para alavancar o operacional, a eficiência mesmo das empresas. Acho que é uma coisa muito importante. Até aproveitando o teu gancho, a gente tem visto muito isso. Temos aí programas, por exemplo, com seguradoras que querem entender essa tecnologia, quer que se explore essa tecnologia até de forma defensiva, porque ela pode ser a mudança, a transformação na operação de algum produto que ela esteja oferecendo, ou até ser um concorrente para destruir uma seguradora, acabando com o papel da seguradora, tirando o esse central. Então, como essa tecnologia pode ser aplicada para transformar indústrias é extremamente importante, e colocar o jovem para pensar e explorar são coisas muito ricas. Lá na I3E, algumas das apresentações de aplicação eram em cima de InsurTech, exatamente de seguro. Sem dúvida. E aí, assim, falando um pouco da... Não pode não, porque ele aqui foi evasivo. Não, eu vou falar. Responde aí. Então, a gente tem visto, assim, eu acho que está muito no início essa batalha ainda, né? Como eu falei, tem mais de 1.900 blockchains públicas ou criptomoedas, na verdade, não blockchains públicas. Você tem
na parte pública, você tem o Ethereum, o Bitcoin, no I3E, por exemplo, sempre dando isso como parâmetro, que eu acho que é legal, no I3E, por exemplo, 30% dos artigos eram em cima de Ethereum. Legal, essa boa estatística, referência. 15% para minha surpresa até em cima de Hyperledger, que é um esforço bastante grande, que está sendo Linux Foundation, apoio da IBM e várias outras empresas. Eu participo do GT de blockchain da Febraban, e lá também não é uma coisa tão óbvia, ainda está se discutindo, não tem uma definição clara, as pessoas estão... AB3, Itaú então tem o Corda, que é feito por bancos, né, um consórcio de bancos, mas a Hyperledger nunca é deixado para lá, muito pelo contrário. Então, mesmo dentro do mundo financeiro, ainda há um grande debate. A gente veio recentemente o Banco Central lançando uma aplicação muito interessante de compartilhamento de informações entre Banco Central, CVM, SUSEP e mais uma agora que me fugiu, em cima de Quorum, que é a versão permissionada da Ethereum. Então, assim, está só no início, né? Então, assim, a gente ainda está na batalha OS2 versus Windows. Se você tem menos de 20 anos, você não sabe o que eu estou falando. Mas no início, o Windows e o OS2 eram dois sistemas operacionais. Mas para ajudar, uma brincadeira que eu faço em sair na frente também não diz muita coisa. A gente tem aí, ninguém está usando aí o Yahoo, Achei, ou Sibia para no seu celular. Pode realmente vir alguém que ninguém nunca ouviu falar e toma tudo. É verdade que no caso das blockchains públicas, Bitcoin e Ethereum tem uma vantagem que é significativa, porque como eles são protocolos, o first mover tem muita velocidade, tem muita vantagem, né? Mas tem o EOS, tem Cardano, tem um monte de coisa, tem um em cima até do próprio Bitcoin, então tem muita coisa acontecendo, vai ter uma consolidação sem dúvida em algum tempo. Não tem vencedor ainda não, ou seja, no final das contas eu também fui evasivo. Não foi não, porque assim, se a gente olhar as tecnologias aí, você vê nuvem, cadê? Tem um vencedor? Não, tem boas ofertas. Exatamente. Acho que talvez não tenha essa pluralidade toda que a gente vê hoje. Temos de oferta de tecnologia, consolide ali 3, 4, 5 vencedores. Mas blockchain pública parece mais com internet, né? Sim, não tem então dois na internet. É verdade, muito boa analogia. E aproveitando aqui, uma coisa que você falou também, vou puxar um gancho da tua apresentação, você falou da tokenização, né, de transformar esses ativos digitais, e aí as redes públicas ajudam muito quando a gente fala de tokenização. Como é que você tá vendo aí esses movimentos? O que vocês podem comentar aí para mim? Aí vale para os dois, vamos bater esse papo aí de forma mais livre. O que vocês... Em relação à tokenização dos ativos, aí nosso R$1 aí do... É o exemplo de R$1 do BNDES Token, né, de você ter a troca de tokens por serviços, prestar em diferentes tipos de soluções. De novo, acaba caindo na solução, né, para diferentes áreas utilizando padrões talvez para facilitar, né? De blockchain. Um S20 ali muito bom que te dá a facilidade de já ter um padrão e adotar uma tokenização. Tem muita gente tokenizando coisas, né? E assim, tem um debate também filosófico nessa história, porque a tokenização é, na verdade, a parte mais fraca da blockchain. Porque quando você tem que tokenizar algo, tem algo no mundo alguém está entrando com aquela informação, aí aquela entrada é confiável. Então, assim, coisas que são nativas em blockchain, por exemplo, o Bitcoin é nativo, né? Uma boa pergunta. Acabou o problema, então não tem problema. Mas tudo que você tem que tokenizar, por exemplo, o Everledger, que é a tokenização de diamante para evitar diamante de sangue, que é feita em Hyperledger, inclusive, pelo que me consta, alguém tem que registrar o diamante lá, e ali está o ponto de desconfiança. Até, eu não sei se... um algoritmo muito bom para nesse caso. Porque no caso... Conseguiram extrair propriedades ali até para ter um identificador único, mas você pode... A pessoa cadastrou aquele identificador, não necessariamente era correto. Exatamente. Assim. E aí tem um conceito muito interessante de âncora digital, né, que é baseado em IoT, né, que se você tem dispositivos IoT que registram na blockchain, o nível de confiança aumenta. Agora, as pessoas às vezes acham também que entre o 0 e o 100, quer dizer, entre o preto e o branco, tem um monte de tom de cinza. Você não precisa fazer o perfeito, você só precisa melhorar o que existe. Então, se você pensar em cadeia de suprimento, por exemplo, você não vai ter certeza absoluta que esse hambúrguer foi, na verdade, derivado da fazenda fulana de tal. Mas você vai ter mais certeza do que você tem hoje, porque hoje em dia o controle é por papel. Sim, a própria proveniência, né? Soluções de proveniência, acho que a tokenização ajuda muito nesse sentido. Não é uma solução simples. A tokenização não resolve todos os problemas, mas ela melhora muito o que a gente tem hoje em dia. Basta você lembrar, voltando na metáfora da empresa, antigamente um departamento recebia um papel, botava tudo dentro do sistema. E aí ele trabalhava, gerava um arquivo, um outro papel e mandava para outra empresa. Olha como é que isso causava problema aqui de perda de dados, de digitação errado. É o mesmo problema, cara. É o mesmo problema. Então, assim, os sistemas integrados resolveram todos os problemas das empresas? Não, mas resolveram alguns.
sem dúvida. Né? Agora, a entrada de dados é o pulo frágil. Continua o ponto frágil. Mas é uma, não são várias, pelo menos. Exatamente. Isolou o problema. Exatamente, isolou o problema. E legal seu comentário, você falou do blockchain numa cadeia alimentar aí, no supply chain, você falou do hambúrguer. Do hambúrguer. E aí aproveito para lembrar aí para todos, a gente vai ter segunda e terça-feira na Rio Info, um evento aqui forte do Rio de Janeiro, uma presença marcante aí no setor de tecnologia, e especificamente teremos ali o ECOA dentro da Rio Info com um auditório, várias palestras, vários temas sendo abordados, e aí vale citar, blockchain está presente não só no ECOA como nos outros auditórios. Vamos ter aí o pessoal da IBM contando do case da carne suína, como eles fizeram o monitoramento do abate do animal até a prateleira ali do supermercado, como é que você pode, num eventual problema de febre suína, alguma coisa do gênero, isolar o problema e não, às vezes não perder uma quantidade muito grande aí de produtos ou de alimentos aí de forma mais geral. Então, de fazer essa intervenção, assim, esse é um desafio para o país, né? Porque agora você vê, as cadeias de produção internacionais ou internas de cada país vão começar a lançar mão dessa solução para levar vantagem. Então, o Brasil, o país Brasil, precisa olhar para isso e precisa não ficar para trás. Né? Eu vejo em agricultura, semana passada estava discutindo com o pessoal de café, quanto o grão brasileiro ele não é subvalorizado pela falta de certificações, de rastreio, que não consegue garantir a qualidade. Então, você olha blockchain, o registro, e às vezes as pessoas não realizam quanto isso vale dinheiro na prática, quando isso pode ser convertido de uma forma positiva para o país, né? Acho que a sua colocação foi muito assertiva nesse ponto. E aí, café, outros produtos, até o próprio vinho, né? Vários produtos podem fazer bom uso da proveniência, não sabendo exatamente como foi a produção. É sobre uma grande brasileira. E daqui a pouco os mercados internacionais vão começar a exigir isso. E aí você fala assim, pô, tudo bem, eu sou só um nerd, né, de TI e tal, mas assim, eu sou BNDES, a gente tem que pensar no Brasil. Sim. As pessoas às vezes subvalorizam a conta confiança, ela tem valor, né? É só uma coisa meio política, exatamente. Não é? Tem valor, né? Como um grão de café que você possa confiar a origem. Deixa eu fazer mais uma metáfora que eu sabe que eu não me aguento, né? Tô achando ótimo. Assim, você vai fazer um contrato. Hoje em dia você tem que achar um monte de advogado para escrever o contrato. Tem que registrar esse contrato acabei de falar, gente, no cartório. Tem que ter um outro advogado para brigar se der problema. Tem que ter um juiz para julgar. Tem que ter o policial para te prender. Tem que ter uma cadeia. Aí você pega, imagina a tecnologia social, né, que tem para você garantir um contrato. E aí agora você programou, está pronto. Olha que louco, cara. Eu gosto muito do exemplo que eu não resisto, que é da maternidade. Essa coisa mais louca é você sai da maternidade com a criança e você tem que ter um papel. Seu filho nasceu vivo, um certidão de nascido vivo. Aí você vai no cartório para conseguir outro papel. Depois você vai no banco para conseguir um CPF. Você vai, quando você olha, tá até melhorando um pouquinho, mas tem uma oportunidade ainda de melhora aí fantástica. E aproveitando de falar um pouquinho desses movimentos aí bom pro país, o BNDES lançou aí, acho que semana passada ou retrasada, a consulta pública, buscando aí ouvir um pouquinho sobre blockchain. Conta mais pra gente, assim, qual é o objetivo, o que é essa consulta? Legal, obrigado por perguntar. A gente, assim, o que a gente fez até agora dentro desses projetos? A gente fez as provas de conceito, né? Uma prova de conceito do True Budget com o IBAMA, a Fundação Amazônia Sustentável e Instituto Ouro Verde, e a gente fez a prova de conceito com o Governo do Espírito Santo do BNDES Token. Então a nossa ideia é até o final do ano ir para o nível de piloto. Piloto é o seguinte, é em produção, é a Vera, mas é controlado. Né? E aí a gente sabe que existem alguns desafios técnicos que são assim, além dos desafios regulatórios, né, que na verdade são até os maiores, tá? Mas os técnicos, alguns desafios são bem interessantes e a gente quer ouvir o mercado. Será que tem gente pensando, por exemplo, monitoração de token RC20? A gente fez um dashboard, mas será que alguém já não pode fazer isso? Alguém já não fez? Já não sabe como fazer? Afinal de contas, a RC20 é um padrão. A gente tem uma solução para a identificação de endereços do Ethereum com o CNPJ e até CPF podia usar também. Mas será que alguém tem uma outra coisa para propor? A questão também de como que você, através do seu browser, você acessa a blockchain. Tem que ter um gestor de contas. Hoje em dia a gente usa o MetaMask. Mas será que tem alguma outra opção? Porque o MetaMask tem umas dificuldades e tal. Então, assim, a gente está abrindo essa conversa para o mercado dizer, olha, eu sei fazer, eu já fiz, eu tenho essa outra proposta e tal. Que é uma coisa que a gente pode usar para o próprio projeto, mas que também incentiva o próprio mercado a se conhecer, a olhar para o lado. Porque você tem, a gente já ouve falar, né, que tem empresas no Brasil e empresas estrangeiras no Brasil também, fazendo soluções nesse cenário. Então a nossa intenção é até 7 de novembro, né, uma coisa bem, tem uma certa formalidade, porque
com o governo sempre tem que ter. A gente tem cara de startup dentro do BNDES, mas tem que lembrar que a gente é banco e empresa pública. Não tem nada mais regulado do que isso. A gente faz a baguncinha, mas depois tem que organizar e fazer direito, formalizar tudo certinho. Então a consulta pública é basicamente para abrir um canal de comunicação, de conhecimento do mercado, e vai ter o Demo Day no final, onde as empresas vão fazer a apresentação das suas soluções e a gente vai convidar outras empresas para assistir. Então, assim, tem um aspecto de tentar usar isso para o próprio projeto e tem um aspecto também de fazer o mercado olhar para si mesmo, as pessoas se conhecerem. Conectar, né? Acho que é Conectar, esse é o... Hoje em dia tudo é em rede, né, cara? Eu dúvida. Fiz algoritmos distribuídos e não sabia que ia dar tudo certo no doutorado, né? Muito bom, muito bom. Essa descrição da chamada que você forneceu, né, de explorar soluções, me lembrou muito uma iniciativa, né, interna aqui nossa de Challenge-Based Learning, né, tentar explorar soluções e muitas aplicações desses desafios são na área de blockchain. E aí acho que a pessoa ideal para falar um pouco sobre isso talvez seja o Rafael. Legal, vou mudar o papel para entrevistador. Obrigado aí pedir para falar um pouco sobre pela isso. deixa. Muito bom. Não, perfeito. Assim, eu acho que, como eu estava comentando, por exemplo, no setor de seguros, a gente tem um programa aqui para explorar o ensino-aprendizagem com foco em inovação. Então, como é que eu coloco pessoas com mente fresca, que não conhecem tanto do seguro, que vão ter um olhar crítico sobre o seu funcionamento, para explorar tecnologias na mudança total do funcionamento, às vezes, desse setor, né? E quando a gente fala de oferecer um seguro, nada mais é do que pegar esse recurso de forma mútua, né? Juntar esse recurso para uma eventualidade. Por que não esse recurso não pode ser juntado por um contrato inteligente, não pode ser mediado por um contrato inteligente? Então, sem dúvida nenhuma, blockchain está entrando em pauta. E não só blockchain, a gente tem uma série de conhecimentos que demandam essa visão aí mais múltipla, né? Não é só a pessoa de engenharia de software, você tem que trazer várias áreas da sociedade, lembrando um pouco essa ideia de estar mais aberto, né? Acho que a academia está buscando essas conectividades, fazendo ações aí inovadoras como o ECO, e usar o ensino-aprendizagem, desafiar o jovem a aprender essas tecnologias novas, independente do seu curso, trazer esse ponto de vista complementar, isso tem gerado resultados aí muito positivos. Então, obrigado aí pela deixa, acho que é super fundamental a gente ter na academia esses espaços que estão juntando pessoas de engenharia, de designer e pensando soluções que vão impactar a indústria, mas através dessa forma mais fluida, dessa forma que está aprendendo fazendo, né? Isso é diferente. Né? Eu vejo assim, uma grande oportunidade para o Brasil, né? O Brasil sempre teve uma grande dificuldade de aproximar a academia das empresas. A PUC sempre fez isso mais, né? Mas no geral, eu acho que a percepção que as empresas hoje em dia têm de que elas precisam inovar está levando as empresas a fazer uma coisa que, pelo lado das empresas, eu nunca vi. Eu estou no BNDES há 20 anos. Eu vi muito pouco, né? Salvo, sei lá, Petrobras, uma coisa nessa linha. Você ver as empresas indo buscar a universidade, porque olha, vamos conversar aí porque eu estou precisando de inovação. E isso é uma enorme oportunidade para o Brasil, de repente resolver esse problema por um ângulo que ninguém nunca imaginou, né? Pela rede. É isso, pela formação de rede. Você fez um comentário aí que é super perceptível, assim. Acho que o assunto inovação, ele deixou de ser aquele assunto do nerd, como você brincou no início. Tá ali, deixa o cara fazer na garagem e percebeu que isso é uma forma de trabalhar diferente, né? Você brincou que vocês são uma startup dentro do BNDES. Então essa forma mais fluida de trabalho, de entregar resultados com mais curto prazo, eu acho que essa mentalidade ela está adentrando o mundo dos negócios e está permitindo, eu acho que, criar pontes, né? Essa ponte com a academia, seja para um desenvolvimento, uma pesquisa de desenvolvimento mais do ponto de vista da arte, seja mais por olhar para uma perspectiva diferente, está se criando novos caminhos, né? Isso é muito rico, né? E para a gente finalizar aqui agradecendo, acho que foi um papo super interessante, super agradável aqui com vocês. Agradecer aí o professor Marcos Kalinowski, muito boas essas contribuições, que a gente continue aí no departamento aí colaborando, criando assuntos novos. Então, obrigado aí pela sua participação no dia de hoje. Eu que agradeço bastante pelo convite, acho que foi prazeroso estar aqui com vocês, entre amigos, como o Gladstone definiu, né? E curti bastante essa conversa, agradeço o convite. Obrigado, Marcos. E, Gladstone, assim, excelente, a gente vê o banco cada vez mais se abrindo, comunicando, interagindo, se conectando, sem palavras aí para agradecer a tua disponibilidade de estar aqui com a gente, contar esse projeto aí para toda a sociedade de uma forma ampla. A gente tem interagido em vários eventos, então parabéns aí pelo esforço do banco de se conectar. Acho que esse é o mindset que vai levar para frente aí o Brasil. E obrigado, cara, excelente, adorei ouvir um pouquinho do projeto com mais detalhes. O prazer foi meu, assim, a gente lá do banco tem... obrigação nossa buscar isso, né? Buscar essa aproximação com a sociedade, essa redução de distância
E para mim é um grande prazer. Botar para conversar sobre assunto interessante com gente legal, pode me chamar a qualquer hora que eu tô dentro. Vamos repetir outras vezes os contextos, com certeza. Então agradecer vocês aí, mais um Ecoa Life. Não deixa de curtir o canal para que vocês possam receber atualizações aí da programação de novas agendas aí de live, eventos físicos aí que vão ocorrer. A gente vai continuar aí interagindo, se conectando aqui dentro da PUC com outras academias, com empresas, para a gente tentar efetivamente fazer esse conhecimento não ficar restrito às vezes a uma sala de aula ou a um evento para um número X de pessoas, que ele possa ecoar aí pela internet e cada vez mais ajudar as pessoas a conhecer assuntos relevantes e transformar suas vidas. Então obrigado, se conecte, até o próximo live.